Este é o Motor de Leitura, um podcast que pensa o livro no tempo das redes. Aqui, leitura digital é resistência, experimento e horizonte. Investigamos o que muda quando ler se conecta a algoritmos, dados e desejos. Aperte o play. O futuro da leitura já começou. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no Motor de Leitura. Hoje o tema é fascinante. A visão de Alan Watts sobre psicodélicos e experiência religiosa. A gente vai se basear no artigo dele de 1968, Psychedelics and Religious Experience. Vamos usar trechos para entender a análise que ele fez dessas experiências e também a oposição que elas enfrentavam na época. Vamos lá. Para começar, o Watts faz uma distinção importante. Ele separa os psicodélicos que ele chama de manifestadores da mente de outras drogas, tipo álcool ou opiáceos. Ele diz que a experiência de estar alto com LSD, por exemplo, é fundamentalmente diferente de estar bêbado. É um estado de concentração muito intensa que não combina com, sei lá, dirigir um carro. Exato. A intenção dele, assim, era usar essas substâncias, LSD, mescalina, psilocibina, até mesmo a cannabis, como se fossem ferramentas, quase como um microscópio para investigar os ingredientes essenciais da experiência mística. Ele achava as explicações mais tradicionais, tipo jejum, meditação, um pouco vagas sobre como exatamente elas produziam esses estados, né? E o interessante é que ele começou bem cético, mas depois ficou surpreso ao ter vivências que eram, assim, idênticas às descrições clássicas dos místicos. No fim, ele até preferiu a cannabis por achar que alterava menos a percepção sensorial direta. Certo. E, a partir daí, ele descreve 4 características principais dessas experiências. A primeira que você já mencionou um pouco é essa mudança na percepção do tempo, né? Uma desaceleração, um foco intenso no presente, aquela nossa preocupação constante com o futuro parece diminuir. Esse exatamente. E essa imersão no agora se conecta com a segunda característica, a consciência da polaridade. É a percepção bem vívida de que os opostos que a gente costuma separar, tipo eu e o outro, sujeito e objeto, bem e mal, na verdade são interdependentes, implicitamente uma coisa só. Isso leva a uma sensação de unidade com o universo, um campo unificado que ele chama de organismo-ambiente. Pode ser meio desconcertante no começo essa sensação. Entendi. Então deixa de ser eu contra o mundo e passa a ser mais eu sou o mundo, de certa forma. E a terceira característica. É a consciência da relatividade. A pessoa percebe que ela é um elo numa cadeia, numa hierarquia infinita de processos. Mas, no fundo, a situação básica se repete em todos os níveis. Ele dá o exemplo da preocupação. A do pobre com o dinheiro, a do rico com a saúde. A forma da preocupação continua ali, entende? Daí vem a ideia de que todas as formas de vida são variações de um tema só, de um único ser, o que os hindus chamam de Paramatman. Fascinante. E essa percepção de unidade, então, leva à quarta característica? Sim, que é a consciência da energia eterna, muitas vezes sentida como uma luz branca muito intensa. É a sensação de que toda a existência é, na verdade, uma única energia, e que essa energia é você mesmo, o próprio ser. Watts conecta isso diretamente ao Tattvamasi, o tu és aquilo, do hinduísmo, e também a relatos de místicos, como o do poeta Tennyson, que descreveu uma dissolução do eu no ser ilimitado. E é aqui que a análise dele sobre a resistência da nossa cultura fica muito interessante, né? Por que essa dificuldade toda do Ocidente em aceitar essas experiências de unidade? Bom, ele aponta muito para a tradição judaico-cristã, a ideia de um Deus monárquico, um rei supremo, separado da criação. Nesse modelo, a ideia de você ser um com Deus soa como blasfêmia, ou loucura mesmo. Ele contrasta isso com visões orientais, que são mais orgânicas, né? O universo como um corpo. Watts chega a dizer que essa visão ocidental do ego isolado, que tem que lutar contra o mundo externo, é uma alucinação perigosa, que leva a gente a tentar conquistar a natureza em vez de cooperar. Uma falha de percepção com consequências bem concretas,
como a crise ambiental que a gente vê hoje. 19, né? Que muitas vezes só descarta essas experiências como se fossem um problema mental. Sim, exatamente. E ele via a subcultura hippie da época meio que como uma tentativa, talvez até inconsciente, de corrigir esse rumo meio autodestrutivo da civilização industrial. E tem mais. As atitudes que podem surgir dessa experiência mística, tipo menos medo da morte, menos ambição por coisas materiais, um senso de relatividade do bem e do mal, tudo isso, no fundo, ameaça a autoridade das instituições, tanto as igrejas quanto a sociedade secular. Pessoas assim ficam menos manipuláveis por recompensas e punições tradicionais, sabe? E quantas objeções mais diretas? Os perigos, por exemplo. Como ele via isso? Ele reconhecia os riscos, sim, mas comparava com os riscos de qualquer exploração importante, tipo o alpinismo ou exploração espacial. É um território desconhecido, né? E sobre a acusação de ser uma fuga da realidade, ele argumentava que não necessariamente. O LSD, em particular, podia ser uma experiência bem árdua. Podia te colocar cara a cara com todos os demônios do inferno, como ele dizia. Exige um trabalho de integrar essas visões de harmonia com o sofrimento do dia a dia. E no final das contas, qual era a posição dele sobre o uso dessas substâncias? Ele defendia o uso livre, mais responsável, para exploração espiritual ou religiosa. Invocava até a separação entre igreja e Estado para isso. Achava as proibições legais uma limitação meio bárbara à liberdade intelectual e espiritual. Chegou a sugerir que, ao proibir essas experiências de unidade, o sistema legal estava talvez, sem querer, se alinhando com uma visão monárquica do universo. E usou até o Gênesis, veja só, para argumentar que as coisas criadas por Deus são inerentes boas. O problema estaria no uso que se faz delas. Então, resumindo bem, o argumento central do Watts é que as experiências psicodélicas podem sim espelhar estados místicos autênticos. Elas ofereceriam uma visão potencialmente corretiva da realidade como algo unificado e interdependente. Mas essa visão bate de frente com pressupostos culturais, religiosos e seculares muito fortes aqui no Ocidente. Exatamente. E isso deixa uma questão para a gente pensar, né? Ele escreveu isso em 1968. Hoje, com todo esse interesse renovado na pesquisa com psicodélicos, o quão atuais, ou talvez datados, são os argumentos dele sobre a resistência social, a consciência ecológica, a natureza da realidade? Fica aí a reflexão.